Capítulo 10. Vitor e Fernanda, que bom receber vocês, Deus abençoe. Eclesiastes 10, 18. Glória a Deus. O tema dessa mensagem é: não deixe a casa cair. Como é o tema da mensagem, irmãos? Ok, vamos ler? Por causa da preguiça, o teto desaba, e por causa dos braços cruzados, a casa tem goteiras. Vamos ler de novo? Agora aqui no telão, vamos ler para ler todo mundo de uma versão única. Por causa da preguiça, o teto desaba, e por causa dos braços cruzados, a casa tem goteiras. Tema da mensagem: não deixe a sua casa cair. Vamos orar? Jesus, eu quero te agradecer por esse momento, que a tua palavra é lida, e eu peço que o Senhor fale ao nosso coração, abra os nossos olhos, o nosso entendimento. Essa é a tua palavra, não a minha, não é de homens, é do Senhor. E que ela cumpra o seu propósito, Pai. Tudo aquilo que vem para dispersar-nos, tudo que vem para distrair-nos, seja agora amarrado e repreendido em nome de Jesus. Que a sua palavra seja acolhida e gere frutos para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu entendo, até porque a proposta de Eclesiastes é mostrar, assim como Provérbios, assim como Salmos, eles estão dentro. Você sabia que a Bíblia, ela é composta de vários livros, mas cada um deles tem um segmento. Por exemplo, esse que nós acabamos de ler está dentro da categoria de livros sapienciais. Pastor, o que é sapienciais? São livros de sabedoria. Sabedoria não é ser inteligente segundo os padrões do mundo. Eu leio muito, eu fiz uma faculdade, eu tenho diploma tal, tenho a minha parede repleta de diplomas, eu sou uma pessoa sábia. Nem sempre. Talvez você seja, mas não por isso. Porque sabedoria não se adquire na faculdade, na pós. A sabedoria vem de Deus. A verdadeira sabedoria vem de Deus. O temor a Deus, diz Provérbios, é o princípio da sabedoria. A palavra de Deus em Tiago diz que há dois tipos de sabedoria, uma do alto, a outra da terra. Então, o que eu quero mostrar para os irmãos é que esse texto é um texto que exala sabedoria. E eu não vejo uma preocupação do escritor, do pregador, em apenas cuidar da casa do pessoal, dos irmãos. Uma questão de quem cuida da manutenção de casa, de gente que está preocupada apenas com... Não vejo uma pessoa preocupada apenas com construção civil. Eu vejo aqui mais do que isso. Quando eu li esse texto, essa expressão casa, e tem algumas versões, diz que, de fato, ela cai, a casa cai, o teto desaba. É um desastre, é uma situação incômoda, perigosa, põe em risco pessoas. A casa cair, irmãos, é um sentido de algo que foi destruído. E eu entendo casa como um aspecto muito maior do que aquela construção. Eu posso aplicar essa ideia casa, a minha casa permanecer de pé, ou a minha casa cair, como aspectos básicos e importantes da minha vida, como, por exemplo, o meu casamento, como, por exemplo, a minha família, a criação dos meus filhos, o bem-estar do meu lar, como, por exemplo, a minha vida moral, e tantas outras áreas que são pertinentes a esta expressão casa. E eu quero que você perceba a sabedoria expressa nesse versículo, porque ele mostra exatamente que não foi
pelo golpear do morador dessa casa, que a casa caiu. Ele não está mostrando que foi por uma... Não, foi por um fator chamado preguiça. Um fator chamado indolência, braços cruzados, marasmo, falta de iniciativa. Justamente esse descuido. Veja, o problema não foi o mal praticado contra a casa. O problema foi o bem que deixou de ser feito. Porque, irmãos, a gente entende muitas vezes que o problema é quando eu faço algo que prejudica, algo errado, claramente errado e reprovável. Aí prejudica. Mas quando eu deixo de fazer algo certo, eu estou sendo tão danoso quanto se eu estivesse fazendo algo errado. Deu para entender ou está complicado? Sim ou não? Veja bem, não é somente aquele que faz o mal que causa algum dano e algum sofrimento à sua casa, mas aquele que deixa de fazer o que é certo. Tiago 4,17, o texto diz que aquele que sabe o bem que deve ser feito e não faz, comete pecado. Então, não é somente aquele que faz o mal, mas aquele que deixa de fazer o bem. Então, a sabedoria de Eclesiastes, desse texto que nós acabamos de ler, é justamente essa, de mostrar-nos que existem áreas da nossa vida que, por muitas vezes, serem negligenciadas, por muitas vezes fazermos vistas grossas, por muitas vezes batermos de ombro e dizermos, e daí? Pelo descaso de muitos, é que a casa cai. É que o problema vem, e muitas vezes algo que poderia ser corrigido de uma maneira tão rápida, tão mais simples, muitas vezes se torna irremediável. Muitas vezes não dá para a gente reparar o estrago que foi feito depois. Quando a gente viu, a casa caiu. Quando a gente se apercebeu, já era tarde. Já não dava mais para reconciliar. Já não dava mais tempo para restaurar. Perdeu-se algo precioso por um descuido, por um descaso. E a palavra de Deus para mim, para você nessa noite é essa: esteja atento, para que a casa não caia. Esteja vigilante e disposto a agir de uma maneira rápida, sem aquela procrastinação terrível, maldita, de dizer assim, amanhã, depois, mais tarde, para aquilo que é certo, para aquilo que é necessário. E aí, irmãos, nós vemos algumas situações, eu fiquei pensando nesse texto, imaginando-me como homem, o dono dessa casa, que começou com algumas goteiras dentro de casa, algumas infiltrações, algumas trincas, e achei pouca, e de repente, quando eu me dei conta, já era algo insustentável e irreparável. E eu fico pensando qual foi o problema desse homem, que deixou sua casa cair. O problema desse homem, primeiramente que eu vejo aqui, é que ele desprezou os alertas de perigo. Porque o teto não desabou do dia para a noite. Começaram-se certamente umas trincazinhas pequenas. E que ele olhou, talvez a esposa mais sensível, mais atenta, depois de vasculhar, tirar aquelas teias de aranha, ela percebeu que quando passou a vassoura nos cantinhos do roda-teto, ela viu, está trincado bem, amorzinho, olha só, tem trinca. Não, minha filha, isso é bobagem. Fica tranquila, eu sou o homem da casa, está tudo certo.
Sabe aquele tipo de pessoa que não gosta de ser chamado a atenção? Ou de ser chamado à responsabilidade? Pois bem, talvez aquele homem, vendo os pequenos indícios, de pequenas trincas, achou que aquilo era insignificante. Achou que aquilo não precisaria da sua atenção, do seu trabalho, do seu... Não, depois eu vejo isso. Quantos de nós fazemos assim? Quantos de nós agimos dessa maneira? Desprezamos os pequenos indícios de que a coisa não está indo bem. A palavra de Deus diz que, em Cantares, fala que não são as raposas grandes que destroem a vinha. Raposa é atraída pela vinha, a uva. Mas são as raposinhas que destroem a vinha. Porque raposa, de longe, dá para ver. O adentrar na vinha causa uma atenção muito maior, é bem mais notada do que uma raposinha que é mais sutil, mais ligeira, mais ágil, chama menos atenção, faz menos barulho. E justamente as raposinhas que destroem as vinhas, não são as raposas grandes. Isso nos ensina que não são os grandes problemas que destroem a casa de alguém. Tudo começa pequeno. Tudo começa com uma trinca. E daí vem a goteira, e de repente o teto desaba. E de repente a casa cai. Mas tudo começou com um pequeno problema. Depois eu resolvo isso, isso não significa nada, isso é assim mesmo, é a vida. E eu fico pensando que tem áreas da nossa vida, por exemplo, como pais. Quem é pais aqui? Mãe e pai, levante a mão aí. Irmãos, a gente está aí diante de trincas que surgem na vida dos nossos filhos, vez por outra. E muitas vezes nós olhamos aquilo e achamos aquilo tranquilo de ser resolvido. É filho que chega muito tarde em casa e nem se justifica de onde veio. Irmãos, eu não saía de casa sem, eu estou dizendo um contexto meu. Pai, eu estou indo a tal lugar. É questão de, a gente está numa comunidade. A gente, enquanto comunidade, casa, família, a gente deve satisfação uns aos outros. Não é assim, eu cuido da minha vida. Ei. Você está onde? Você paga. Você é o chefe daquela casa, é o pai, a mãe. Irmãos, existem pessoas responsáveis por aquela casa. Então não é questão de invasão, esse é meu espaço, você não respeita meu espaço. Não, isso é questão de comunidade, gente. Comunidade. A gente vive numa comunidade de parceria, cumplicidade, companheirismo. Vamos nos ajudar. Ei, me ajuda, eu vou ficar preocupado se meu filho sair e não disser para onde está indo. Se ele mora comigo, se ele mora na minha casa, não é que eu agora vou dizer assim, agora a porta está trancada e a chave está no meu bolso e eu não te dou. Você vai... Não é isso, cárcere privado é outra coisa. Irmãos, é satisfação, é o pai entender para onde o filho está indo, com quem está indo, para onde está indo, que horas está voltando, pelo menos para não ficar preocupado. Pelo menos para não ficar assim, meu Deus, cadê fulano? Mataram. Não, irmão, eu sei que horas ele volta. Isso é questão de bom senso. Hoje nós temos uma galera que diz assim, não, ninguém tem nada a ver com a minha vida, não. Mas eu digo para o Daniel e para a Débora, tem coisas que funcionam aqui dentro de casa, da maneira do papai e da mamãe. Talvez, quando vocês estiverem à casa de vocês, funcione de uma outra maneira. Mas aqui dentro funciona num ritmo assim. Eu já contei para os irmãos, na casa do meu pai tinha umas regras do meu pai e da minha mãe, e eu era obrigado a me submeter a elas. Então, por exemplo, tinham lugares marcados na mesa para sentar. Igual aquelas igrejas europeias que os bancos têm o nome das famílias. Aqui senta-se a família fulana de tal. Sabe? Lá na casa do meu pai era assim, aqui é o filho mais velho.
Ali é o filho mais novo, ali é a irmã do meio, ali é o pai e ali é a mãe. Ai de mim se eu sentasse em outro lugar que não fosse o meu. Você vai dizer, misericórdia, irmão, foi a casa do meu pai. E eu era um filho, e como os outros filhos, que andavam no ritmo da casa do meu pai. E eu tinha que sentar lá, no lugarzinho, como meu irmão tem que sentar no lugar dele. E assim por diante. No banheiro, todo mundo tinha o seu próprio sabonete, o seu próprio shampoo. E era coisa marcada. E aí, alguém usou o meu shampoo. Tem 1 milímetro a menos aqui. Meu sabonete é tal. Então, tudo isso, irmãos, era o sistema. Meu pai, quando ia comer, era um ritual pré-alimentação. Ele sentava-se à mesa, ele tirava o óculos. Se a gente fosse almoçar fora, demorava mais. Porque ele tirava relógio, tirava óculos, tirava carteira, tirava boné, tirava tudo que tivesse ali, não sei porquê, mas ele era assim. O que eu quero mostrar para você, eu não podia sentar à mesa de boné, irmãos, para comer. Sistema da casa de painho. Eu tinha que andar, ou esperar casar aí na minha casa, cada um senta onde quer. Chegue primeiro e sente onde você quer. Deu para entender, sim ou não? O que eu quero mostrar, irmãos, é que muitas vezes a gente não está entendendo que há um sistema dentro da nossa casa que precisa ser respeitado. Não está dizendo que é errado, a maneira do meu pai nisso é que é o certo e a minha maneira é errada. Não está dizendo isso. Que cada casa tem o seu método de caminhar. E eu preciso respeitar isso. Ei, filho, você vai para onde? Mas tem pai que não está nem aí também, né? Aí é com ele. Mas o que eu quero dizer, irmãos, é que existem alguns indícios que vão se servindo de sinais de alerta. O filho chega, e aí você diz assim, chegou filho, já ouve a porta bater, porque ele não quer conversa. E aquele dia, quem sabe, é um dia de final de semana, e ele fica com a porta do quarto fechada até o outro dia à noite. Não vai almoçar, não vai jantar. E aí você diz, não posso bater, porque é invadir o espaço. Ô papai, ô mamãe, será que seu filho não morreu lá dentro, você não sabe? Às vezes a gente está deixando a coisa, a Deus dará. As trincas estão aparecendo. O filho, a filha está calado. Está meio esquisito. Antes falava mais, mas agora não, é na dele, é fechado, está irritado, tá violento, está nervoso, está nervosa. E a gente acha, não, é assim mesmo. Será? Procurou saber? Não, ele não veio me falar. Quem tem que chamar somos nós, irmãos. Quem tem que ir lá é papai e mamãe. Ei, filho, como é que você está? Vem cá. Vamos conversar. Conversar o quê? Conversar. Chama. A Bíblia diz que Jó chamava os seus filhos e os santificava. Quem chamava quem? Era o pai que chamava os filhos. Quando as criancinhas estão assim, são elas que nos chamam o dia todo, é ou não? Papai, mamãe, onde está? Irmãos, pai, principalmente mãe, é radar do que foi perdido dentro de casa. Parece que tem um rastreador em toalha, carteira, celular, e só a mãe que pode rastrear. Seu celular ficou em cima da sua mesa, porque ela acha tudo. Filho perde tudo. Mãe, onde é que está isso? Cadê a chave? E aquela coisa, irmão, chama o tempo todo, mas quando cresce, para de chamar. Percebeu isso? Filho chama até certa idade, depois ele para de chamar. É a vez do pai. Jó chamava os seus filhos e os santificava. Irmãos, nós precisamos começar a ser mais ativos, mais despertos, porque às vezes a trinca está começando a aparecer e a gente vai esperar o teto desabar. A gente está esperando a casa cair.
começa a se isolar, começa a andar com a galerinha estranha, e a gente não fala nada. Começa a chegar com uns hálitos esquisitos, e a gente não se preocupa. E vai deixando a coisa correr solta, naquela ideia de que precisamos preservar os espaços uns dos outros. A trinca está aparecendo, preserva o espaço dela. Faz assim, ó, pega um pincel atômico e faz um círculo na trinca e diz assim: esse é o seu espaço, trinca amada e querida. Daqui a pouco ela vai extrapolar os limites dela, ela vai crescer, e você faz outro espaço, vai respeitando os espaços da trinca e a casa vai cair. E a casa vai desabar. Está tirando nota baixa, está respondendo demais em casa, está muito irritadíssimo. Irmãos, são os sinais, são os indícios. Era assim antes? Não, não era. E por que está assim agora? Eu não sei. E por que não procura saber? E por que não procura se informar? É porque é ele que tem que chegar para mim. Não, não, não. Você, papai, mamãe, que tem que chegar para ele. Dizer assim, gabinete. Irmãos, eu amo essa palavra gabinete. Deixa eu te falar sério. Gabinete, irmãos, eu estou usando essa expressão só para você entender. Mas fala exatamente daquele momento que você separa para dar atenção ao coração, à alma daquela pessoa que você ama. Ao contrário do que muitos pensam, esse cuidado, irmãos, às vezes eu estava falando isso com um casal hoje de manhã, o que a gente ministra aqui, irmãos, não é o que determina o que todo mundo vive. Existem particularidades que a gente só vai poder ajudar, acompanhar, é num gabinete, é numa conversa. Como é que você está? Irmãos, eu faço isso, quem me conhece aqui, eu faço isso vez por outra. Eu olho para alguém e digo assim, a gente está precisando conversar. Deus começa a me inquietar, eu começo a ficar um pouco assim, sabe? Eu não sei se você sabe, mas eu começo a ficar preocupado mesmo. Eu disse assim, aqui, vamos conversar. O que foi que eu fiz? Não, calma, irmão. Tenha calma. É a maneira da gente cuidar, porque, irmão, não tem como a gente fazer isso numa mensagem. É num sentar, é num olhar no seu rosto, nos seus olhos, e perguntar como é que você está. Isso é função do pastor, mas, sobretudo e principalmente, é função de pai e mãe. Pai e mãe que tem que chamar o filho, olhar nos olhos dele, dela, e dizer assim, como é que você está? Está tudo bem? Não, não o quê? Você já viu que tem gente, filho, que fala por grunhidos? Não é mais linguagem. Hã? Essa linguagem ainda não foi catalogada, não. Mas não se expressa direito e fala, não, meu filho, fala de novo, filho. Aí você vê ele conversando com um amigo, a linguagem flui, mas dentro de casa, por não ter tanto esse tipo de contato, começa-se a falar de forma de grunhidos inexprimíveis. Cônjuges, isso acontece também. Casados, começam-se as trincas, e a gente dá de ombro. Não, é assim mesmo. A gente já está com 30 anos, pastor, é assim mesmo. A gente não anda mais de mão dada, era na época que a gente namorava. Esses dias eu chamei a minha morena, a minha amada, disse, amor, vamos para o cinema. Só nós. Ninguém ficou sabendo. Senão pedia para ir, né? E era a noite só do casal, de assistir um filmezinho. Fomos assistir Top Gun. Eu assisti isso quando era adolescente e voltei a assistir agora. E eu me senti um verdadeiro... Sabe? E saímos de mãozinha dada, cineminha, pipoquinha. Por que tem, irmãos, eu estou, pela graça e misericórdia de Deus, indo para os 23 anos de casados. Eu quero chegar aos 50.
E quantos mais o Senhor me der. Amém, irmão? Mas eu não quero chegar assim, com cara xoxa. Eu não quero chegar lá na frente sem o que eu tinha antes. Por que que no namoro, por que que na fase inicial do casamento, a gente cultivava uma coisa e com o passar do tempo a gente abriu mão? Por que que a gente não chama, não cria mais uma... Irmãos, eu ouvi uma pesquisa que casais que dão-se apelidos uns aos outros, um ao outro, mostra um aspecto positivo no casamento. Quando seu pai chamava você pelo seu nome completo, isso era sinal de quê? Fala a verdade. Acabou. João de Oliveira e Silva Neto, vem aqui. Acabou, irmão. Acabou. Então, por que que no casamento a gente começa a desfazer de algumas coisas? Antes era meu... Era o quê? Chuchuzinho. Irmãos, preste atenção, a gente muitas vezes vai deixando esse toque de carinho, e aí começa a substituir, fala logo seu cavalo, e acha que isso é apelido carinhoso. Irmão, como você chamava seu marido, sua esposa? Eu brinco que eu chamo minha amada até de línguas estranhas, tem vezes que eu dou um apelido para ela de línguas estranhas. Ô, minha rebaias. Dependendo do dia, da ocasião, da hora e do momento, sai mistério, irmão. Decantas. Amor. Comecei assim, de te amo, titi, ti. Irmãos, tem que melar, a coisa tem que melar. Não, pastor, esse negócio de casamento tem que ser assim. É coisa formal, formal, vai nessa. Quando você namorava não era assim, né? Quando você namorava, o pai dela precisava colocar alguém, o irmão mais novo, no meio do sofá lá. Você ficava num canto, ela ficava no outro. Vocês ficavam se comunicando por libras. Aí quando casa, o negócio vira aquela coisa morgada. Parece, irmão, preste atenção. Eu digo para Tá, seu amor, por favor, você pode me dar qualquer apelido, mas não me chame de filho. Nada contra você que chama seu marido, sua esposa de filho. Mas eu não sou seu filho, amor, porque seria incesto. Não dá. Então a gente tem, irmãos, às vezes está parecendo trinca no casamento, não para mais para conversar. Não para. O homem, príncipe. E agora eu quero falar para você, varão. Nós não temos paciência para ouvir. A gente chega em casa, estou cansado. A mulher quer falar, quer conversar, quer contar como é que foi o dia. Você, Sangue de Cristo. Não para escutar. Não tem mais conversa. Quando os filhos casam, aí acabou o casamento. Já viu aquela crise do ninho vazio? É uma crise na vida do casal. Estão lá, enquanto tem filho, estão lá, vivendo por eles, para eles. Meus pintinhos, meus passarinhozinhos e tal, e os passarinhos, vai tudo voar. Né, Lorena? Né, Gabriel? Vai voar. Está ali o Nilton e a Gislena, não tem mais filho dentro de casa, não. Agora é hora de só love. Curtir. Irmãos, eu tenho a louvar muito a Deus pela minha sogra. Sua mãe. Mas antes eu ficava naquela situação, a gente não podia sair. Com quem deixava a Débora? Porque o Dani já está na idade que se cuida. Mas agora a vovó fica. Grande será o seu galardão, minha sogra. Cuidou da mãe, cuidou não. Brincadeira, não é assim também não. Mas fica. E Tebinha ama ficar com a vovó. Irmãos, agora eu vou, tchau. E o Aliança estão preparando, irmãos. Pode dar spoiler não, né? Pode? Irmão, nossa formatura, ela vai ser antecedida por um dia. É um dia de
com engraçamento, né? Irmão, você precisa ver o hotel que a gente vai. Lagoa Santa. O negócio é para autoridade. Ei, trem bonito. Irmão, faz o aliança, viu? Faz, não por isso, mas é uma diária lá, irmão. A gente vai chegar lá 2 horas da tarde e vai sair meio-dia do outro dia. Suíte presidencial. Irmão, deixa eu dizer uma coisa. Você está aqui, você diz assim, pastor, mas casamento é assim mesmo, a gente vai se acostumando. E vai virando irmão dentro de casa. Pelo amor de Deus, irmão. Irmão não. Tem marido que dá a paz do Senhor para a esposa quando acorda. Acorda, paz do Senhor, irmã. Paz do Senhor a gente dá para os irmãos da igreja, irmão. Para a varoa a gente vai carinhosamente. Essa é a minha paz do Senhor, irmão. Isso mostra que eu estou em paz. Então, queridos, muitas vezes a gente está começando a ver aquele desgaste no casamento. Sabe, eu quero ficar mais tempo no trabalho, eu quero ficar mais tempo, eu vou visitar mais gente, para evitar estar em casa. Como assim? Perdemos o prazer, isso são trincas que estão aparecendo e a gente não está percebendo, só discussão. E nós cristãos também, irmãos, muitas vezes começamos a deixar trincas surgirem na nossa vida, a gente não tem mais vontade de vir na igreja. Cristãos que perdem vontade de vir aos cultos. Muitas vezes agimos só religiosamente. Quando chegamos aqui, agimos como se aqui não estivéssemos. Agimos de uma forma tão indiferente com o momento. Está tendo o tempo do louvor, a gente está pensando sei lá o quê. A gente não tem mais disposição para orar. Irmão, isso é um grave sinal de alerta. É quando o crente perde sua vida devocional. É quando o crente não ora, não lê mais a Bíblia diariamente. Pastor, não é uma vez por semana, não. Não, é diariamente. Você não se alimenta no domingo. A única refeição que você faz é no domingo? Não. Você se alimenta pelo menos 3 vezes ao dia. Porque a vida espiritual a gente não a alimenta. A gente passa 2, 3 dias sem pegar a Bíblia. Irmãos, isso para um crente é inadmissível. Um crente passar mais de 2 dias sem orar, sem parar um tempo, dobrar os seus joelhos ou ficar em pé. Eu não estou preocupado com a forma como você ora. Eu não estou preocupado com o lugar, Deus também não, com o lugar, pastor, tem que ser no monte, ou tem que ser no quarto, ou tem que... Não, irmãos, mas tem que ter um lugar, um momento para você buscar a Deus. E a gente vai deixando essas trincas, a minha correria, a minha agitação, meu dia a dia é muito pesado, pastor. Eu fico muito cansado, eu não tenho tempo, a gente tem tempo para tudo, mas não tem tempo para Deus. Preste atenção, querido, que isso pode ser uma trinca que está aparecendo na sua vida. E por desprezar essa trinca, a casa um dia vai cair. Aí quando souberem, fulano, cadê? Desviou. Sério. Mas não começou de um dia para a noite. Nada começa de um dia para a noite. Fulano separou. Sério, mas já tem, que o negócio não está bem. A mesma coisa com Deus, está desviado, mas já estava. Já não sentia mais Deus, já não buscava mais Deus, já não... Sabe, o fogo já tinha apagado, só tinha cinza. O problema de tudo isso, irmãos, não são as trincas vão surgir. Vão aparecer, são inevitáveis, dependendo da situação, vão aparecer. Problemas vão surgir. O problema que eu vejo nesse texto é que houve um desprezo quanto ao tempo, diga tempo. Houve um desprezo quanto ao tempo certo de agir. Viu a trinca, viu a pingueira e não fez nada.
Não correu atrás de solucionar o problema, de dizer, eu preciso de ajuda, eu vou ligar para fulano, eu vou ver se ele conhece alguém que pode consertar o meu telhado, eu vou ligar. Não teve essa preocupação, foi um desleixo, foi um descaso, e a coisa só foi agravando, e assim a nossa vida vai, irmãos. Tem um texto que eu gosto, 2 Timóteo capítulo 4, quando Paulo diz assim, já no final da sua vida, ele fala para Timóteo, faz o possível para vir antes do inverno, Timóteo, venha me ver, venha me visitar. Tem coisas que a gente precisa fazer antes que elas se agravem. Ir durante o inverno era sinônimo de fracasso na viagem, porque no inverno as embarcações geralmente não conseguiam se movimentar. Muitos ventos, muitas chuvas, e se Paulo queria que Timóteo fosse encontrá-lo, durante o inverno seria quase que impossível. Então ele diz assim, depressa Timóteo, procura vir ter comigo, mas antes do inverno. Não espere o inverno chegar para você fazer algumas coisas que você precisa fazer hoje. Dias talvez difíceis podem vir lá na frente que te impeçam de você fazer o que você poderia fazer agora. Visitar um amigo, pedir perdão a alguém. Efésios 4, 26 diz, não se ponha o sol sobre a sua ira. Olha só, era a maneira deles medirem o tempo. Eu estou irado com alguém, eu tô de mal com alguém, eu não falo mais com meu cônjuge, e o sol se põe e resolve isso antes da noite chegar. Resolve isso em tempo, enquanto é dia. É uma expressão que dá para a gente uma ideia de que a coisa não pode se prolongar. Tem gente que vive assim anos, irmãos, meses com indisposições, com aquele tipo de... Resolve isso enquanto tem tempo. Vai atrás, corre atrás, pede ajuda a alguém. Pastor, eu não sei mexer em telhado. Pastor, apareceu trinca, eu não sei o que eu faço. Conversa com um profissional, né? Pede ajuda de um profissional. Vai atrás de alguém que pode te ajudar, mas não deixe. Com Deus, irmãos, Eclesiastes 12... Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, porque virão os maus dias em que você dirá, não tenho prazer neles. Enquanto você tem disposição, enquanto você tem vigor, lembra do teu Criador. Porque vão vir dias que você vai estar, de fato, sem possibilidade para fazer alguma coisa para Deus. Lembra agora. Os dias maus virão. Veja, irmãos, a Bíblia sempre dá a ideia de que a gente precisa ser acelerado. Ô, Dai, vamos fazer um rapidinho, um ping-pong aqui, eu vou te dando os textos, você vai colocando. Só para você ter ideia de que a preocupação do sábio de Eclesiastes é justamente essa. Não deixe para depois, resolva o problema enquanto dá tempo. Porque daqui a pouco o teto desaba. E você não vai poder fazer muita coisa. Não deixa a casa cair. Provérbios 10, tudo em Provérbios, Dai, um em sequência do outro. Provérbios 10, 4. Vamos ler junto? Quem trabalha com mão ociosa fica pobre, mas o que trabalha com diligência. Guarde a palavra diligência. Porque a ociosidade fala não apenas da desocupação, fala também daquela coisa morosa, lenta, aquela coisa sem disposição para mudar. Quem trabalha com esse tipo de mão ociosa, vagarosa, em tudo, isso se aplica a tudo na vida da gente. Mas o diligente, o que trabalha com agilidade, com disposição, com sangue nos olhos, eu vou mudar isso daí, eu vou fazer alguma coisa, esse enriquece. Provérbios 12, 24. Vamos ver outro texto que também corrobora isso. Vamos ler junto? O homem esforçado dominará, mas o preguiçoso ficará sujeito a trabalhos forçados. Verso 27. O preguiçoso
não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser esforçado. Irmão, você já parou para pensar nesse texto? O preguiçoso não assa a caça. Significa que ele caçou, mas ele teve preguiça de assar. São pessoas que deixam as coisas pela metade. São pessoas que começam a ler o livro, para na metade. Começa a fazer um curso, para na metade. Vai fazer aula de autoescola, para na metade. Ele nunca conclui o que ele começa. O preguiçoso, ele não assa a caça, ele caçou. Ele pegou o animal, mas ele não terminou o serviço, não completou o serviço. Vamos ler outro? Provérbios 13, 4. Me ajuda aí. O preguiçoso... Como é que é o preguiçoso? Eu quero tanto ter um lar abençoado. E deseja. Eu quero tanto que os meus filhos sejam filhos que estejam próximos a mim. Mas você não faz nada. Eu queria tanto um casamento romântico. Que ele lembrasse do dia do nosso aniversário. Que ele me desse um presente. Estou dando as dicas, viu? Que ele me levasse para jantar fora. Isso são as indagações das mulheres. Pega aí, varão, pega aí a dica, viu? Vai pegando aí. Que ele me chamasse para uma noite só nós dois. No baby beef. Vocês não gostam disso, né, mulheres? Então tá bom. Queria tanto que ele me levasse para pagar a conta na segunda-feira, depois do expediente. Eu gosto de fila, pastor. E depois me levasse para comer um churrasquinho de gato. É disso que eu gosto, com farofa, no meio da avenida, em que passa aqueles ônibus, tudo jogando poluição, e é farofa com poluição. Porque eu falei baby beef, você não disse um amém, varoa? Então agora eu estou jogando pior. O preguiçoso, ele deseja e nada tem. Irmão, só desejo não muda. Eu estou orando, pastor, cadê? Mas e a ação? Eu quero que as coisas mudem, estou pagando preço, estou indo ao monte, estou jejuando. Joia, caminho certo. Mas você está fazendo alguma coisa de fato? De fato, alguma coisa está mudando concretamente? Eu vou falar mais uma vez, Jason e alguns outros irmãos, Jean está aqui. Nós juntamos uns pais, o Ariel estava também, o Marcelo, e mais alguns homens. Nós juntamos uns pais que têm filhos aí em adolescência, infância, e enquanto eles tinham discipulado, a gente reunia para bater papo, conversar, alinhar Fábio também, alinhar algumas coisas, e nós lançamos um desafio para nós, que foi o desafio ABA. Nós percebemos que, por exemplo, eu tenho diferença da idade dos meus filhos. Então, o que eu consigo atender saindo com Daniel, eu deixo a desejar para Débora. Então, vamos supor que eu vá assistir um filme com Daniel, ou Daniel gosta de café. Levar ele numa cafeteria é tudo de bom. Não sei a quem ele puxou. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, isso não vai atender Débora. Para Débora é um outro tipo de passeio, de atividade, enfim. E nós lançamos um desafio chamado Desafio ABA, que é pai no grego, em que nós sairíamos com cada filho em dias diferentes, iríamos separar a tropa. Iríamos sair com cada um de forma personalizada e dizer, filho, eu estou saindo com você e vamos fazer juntos o que você quiser fazer. Uau! Irmãos, os testemunhos foram poderosos. Nós, os pais que fizemos isso daí, poderosos os testemunhos. De filho dizer assim, nossa,
quando saí a última vez com Débora, eu continuo ainda no desafio. Saio um, saio com outro, vezes de separadas, diferentes, a gente cria alguma coisa. A Débora me agradeceu uns 3 dias seguidos, porque eu saí com ela uma noite. Papai, obrigado. Ontem foi muito bom. Papai, irmão, não foi nada demais. Foi um tempo que ela teve o pai para ela, assim como o Dani teve o pai para ele. E ele fica assim, uau, foi muito bom, papai. E agora, filha, vamos encerrar uma noite maravilhosa. Vamos, papai, o que a gente vai fazer? O que você quer? Quero chupar uma casquinha. Vamos chupar uma casquinha. Uau, papai, muito obrigado. E chupar uma casquinha, papai, muito obrigado. Gente, só isso, só isso. Muitas vezes, irmãos, nós precisamos fazer alguma coisa, não é só desejar, é fazer. Deixa eu encerrar, Provérbios 21, 5. É o último texto. Vamos ler? Os planos de quem é esforçado conduzem à fartura, mas a pressa excessiva leva à pobreza. Veja mais uma vez, esforçado, diligente e assim por diante. A intenção da palavra de Deus para mim, para você nessa noite, querido, não é evitar que as trincas apareçam. Quem está entendendo? Pastor, estamos vivendo um problema em casa. Ok, a questão não é essa. A questão é como vamos resolver isso. A questão é se a gente vai ficar olhando para a trinca e vai deixar pingar dentro de casa e vai deixar a goteira lá e a gente está nem aí para isso. E não vamos fazer nada. É a inércia. Irmãos, aquilo dali não vai mudar enquanto você não fizer alguma coisa. Alguma coisa precisa ser feita, isso é ponto pacífico. Agora, quando vamos fazer aquela uma coisa, é o outro ponto. Se deixarmos o tempo passar, pode ser muito tarde. A ideia é, seja diligente, seja pronto para agir, não fique assim, misericórdia, sangue de Jesus, Deus Jesus, amarra esse demônio da goteira, da trinca, não, irmão, você tem que fazer alguma coisa, na ajuda do Todo-Poderoso, você vai lá e resolve aquilo dali, Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar conhecimento, Deus vai te dar graça, Deus vai te dar estratégia, mas você não pode ficar de braço cruzado olhando para o negócio caindo na sua frente e não fazer nada. Eu quero dizer, irmãos, que até Deus não deixou a casa cair. Aliás, deixa eu corrigir, principalmente Deus, que é o exemplo que todos nós temos. O homem peca, a bagunça acontece, ele fez um jardim maravilhoso e disse assim, você vai ficar aqui, Adão com Eva, e tem tudo que vocês querem, vocês podem comer de todas essas coisas que eu criei, menos de uma. Aí Adão e Eva bagunçam o cenário todo, e aí você acha que Deus fica como? Presta atenção aqui. Você acha que Deus fica assim, e agora? Quem poderá nos ajudar? Irmãos, na hora, Gênesis 3,15. Deus lança uma promessa sobre a humanidade, dizendo para a mulher, porém, inimizade entre você e a mulher, falando para a serpente, entre a descendência, entre a sua descendência e o descendente dela, no singular. A descendência da mulher, lhe ferirá a cabeça, ou seja, a cabeça da serpente. Quem vai ferir a cabeça da serpente? O descendente da mulher, o descendente da mulher, que seria Jesus Cristo. Este vai te ferir, serpente, a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Você vai lhe infligir dor, sofrimento, mas vai ser algo que vai passar, vai ser uma dor aguda, mas vai passar. Mas o golpe que ele vai te dar vai ser um golpe único, ele vai esmagar a sua cabeça. Jesus Cristo, quando tomou o lugar de todos nós naquela cruz do Calvário, ele esmagou a cabeça da serpente. Aí, irmãos, quando que foi essa promessa? Assim que
que a trinca apareceu. O homem peca e Deus não fica, e agora? Me dá um tempo para eu pensar? Não, na hora. Deus já disse o que iria ser feito. Gálatas 4:4. Aí, irmãos, o tempo passa, Deus vai preparando. Deus não estava assim, dormiu e acordou e disse, e a promessa? Não, Deus, irmãos, dia após dia, ano após ano, décadas após décadas, Ele ia trabalhando para chegar o que está escrito em Gálatas 4:4. Quando chegou a plenitude do tempo, ou dos tempos, dependendo da sua tradução, veja que não foi em qualquer momento da história, foi no momento certo, no momento exato. Havia uma promessa e no momento certo Deus cumpre essa promessa. Vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, verso 5, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Irmãos, Deus não deixou a trinca. Ah, pastor, Deus deixou a humanidade ao seu bel prazer. Não. Deus projetou uma linha de ação. A trinca apareceu no Éden. O pecado entrou, mas Deus já sabia o que ia fazer. Na plenitude dos tempos, Cristo Jesus veio, o descendente da mulher, e veio para cumprir o propósito e resgatar a cada um de nós. A trinca estava lá, mas a casa não caiu. Deus tomou uma atitude rápida, certeira e precisa. Em Cristo Jesus, aquela trinca foi sanada. Todo aquele que for a Ele receberá vida, perdão de pecados, libertação, adoção de filhos. Jesus. Veja que exemplo poderoso de Deus, irmãos. Esse é o nosso Deus. Por isso que a palavra é sábia. E está dizendo para mim e para você hoje, tem trinca na sua casa? Fecha seus olhos por um instante, querido. Eu queria que você respondesse essa pergunta nos 3 minutos finais que nós teremos. Tem trinca na sua casa? Tem trinca no seu lar? No seu casamento? Tem áreas que você diz assim, pastor, o negócio já está até gotejando. Chegamos a uma situação complicada. Eu quero dizer que ainda dá tempo, meu querido. Dá tempo, minha irmã. Você fazer alguma coisa. Pastor, a casa caiu. Ei, tem alguém que reconstrói casas. Jesus é aquele que reconstrói lares caídos, casas caídas, vidas caídas. Jesus reconstrói. Por isso eu quero te dar essa palavra de ânimo nessa noite, querido. De ânimo, porque você olhar para um problema e esmorecer não é a solução. Pastor, eu estou vendo problema, eu vou deixar. Não deixa. Está vendo o casamento afundar? Corre atrás de ajuda. Está vendo o filho se distanciar, a filha se distanciar? Vai atrás dele. Faz alguma coisa. Deus te dará a graça que você precisa. Deus vai te dar sabedoria. Deus vai te dar conhecimento, discernimento. Mas se você ficar de braços cruzados, de fato eu lhe garanto, nada vai mudar. E um dia a casa pode cair. Não deixe isso acontecer, meu irmão. Não deixe isso acontecer. Eu queria finalizar orando com você. Você pode ficar de pé? Coloca a mão no seu coração. Fala para Deus, Deus está tendo trinca. Eu preciso de ajuda, Deus. Eu preciso de ajuda, Deus. Eu preciso de ajuda, Deus. O Senhor enviará socorro. Sabe? Às vezes uma ideia. Às vezes você está ali no celular e aparece um seminário que vai ter, alguém que vai vir,
e vai falar sobre aquilo que você está precisando ouvir. Alguma coisa precisa ser feita. Não deixe a casa cair. Senhor Jesus, nós oramos, porque o Senhor nos deu nessa noite uma instrução tão simples, mas tão poderosa. O Senhor não colocou para nós uma aula de engenharia, de matemática, e dizendo, se você fizer um cálculo, se você chamar um engenheiro aqui e armar uma estrutura, o problema é que ela é muito cara, ela é complicada de ser feita, precisa de muito recurso, muito dinheiro, muita técnica. Não, o Senhor disse, não, só olha a trinca, resolve o problema dela, não deixa ela aumentar, não deixa a goteira aumentar, faz algo, vai atrás, pede ajuda. E nós que conhecemos a Ti, Senhor, sabemos que podemos recorrer à oração. E eu te peço nessa noite, Pai, se existem pessoas aqui que a casa caiu, literalmente que a casa caiu, mas estão dizendo, Deus, me ajuda a levantar. Me ajuda a levantar. Jesus, eu sei que o Senhor é aquele que reconstrói casas. O Senhor reconstrói vidas. O Senhor reconstrói lares. O Senhor reconstrói famílias. A Tua palavra diz que o Senhor faz a mulher que vive estéril, ela pode ser mãe de filhos, ela pode ser uma alegre mãe de filhos. Aquele que está sentado no monturo, no lixão, ele pode ser levantado e ser colocado entre os príncipes. Pai, eu oro nessa noite, não deixa o desespero tomar conta de ninguém, porque o desespero paralisa, o medo paralisa. Tem gente que diz assim, eu não consigo mudar, eu não consigo fazer mais nada, minha vida acabou, a casa caiu. Não, Senhor Jesus, nessa noite, joga um fôlego de vida, joga um sopro de esperança, dá uma instrução nova, uma estratégia diferente, faz os olhos desse irmão, dessa irmã enxergarem algo novo, uma maneira nova. Mas o importante, Deus, não deixa ninguém paralisar pela inércia. Não deixa ninguém aqui, Senhor, com aquele sentimento de indiferença. Ah, não, deixa para lá, não é agora, Deus. Desperta nosso espírito, nosso coração para a ação. E assim nós veremos, Senhor, essas trincas desaparecendo. E nós declaramos que a nossa casa não vai cair. Você pode declarar comigo? Diga em nome de Jesus: a minha casa não vai cair, porque o Senhor sustentará a minha casa. Amém. Eu queria fazer uma pergunta para a gente encerrar. Tem alguém aqui nessa noite, pastor, eu estou aqui hoje, e você ainda não aceitou Jesus? Irmãos, eu sou quase que constrangido todos os cultos a perguntar isso. Talvez você entrou aqui e a melhor escolha da sua vida vai ser entregar a sua vida para Jesus Cristo. Eu queria te dar essa oportunidade de você hoje tomar uma decisão. Pastor, eu quero esse Jesus que veio para me resgatar. Eu quero entregar minha vida para Ele. Tem alguém aqui nessa noite que nunca fez isso? Pastor, eu nunca orei assim, mas hoje eu quero entregar a minha vida para Jesus. Eu quero perguntar, e se você quer, eu quero convidar você a fazer um sinal com a sua mão. Pastor, eu quero entregar minha vida. Ou então, você talvez precisa voltar para Jesus. Você está desviado, desviada. Você precisa voltar para Jesus. Tem alguém aqui nessa noite, pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus, ou quero voltar para Jesus hoje? Faz um sinal assim com sua mão. Eu quero orar com você. Esse é o dia que Deus fez. É o momento que Deus nos deu. E a oportunidade que está aí, diante de cada um de nós. Se tiver alguém aqui hoje, pastor, eu quero
eu quero fazer uma oração, eu quero entregar minha vida para Jesus. Só faz assim com sua mão e eu vou orar com você. Tem alguém? Estou te dando esse espaço para você também refletir como que pode ser a sua vida com Jesus. Eu quero dizer que vale a pena. A igreja está em oração, mas eu queria te dar essa oportunidade. Tem alguém, pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu não estou te convidando para você ser parte da Igreja Batista Hebron. Estou perguntando se você quer aceitar e entregar a sua vida para Jesus. Pastor, eu quero voltar para Ele. Tem alguém? Levante a mão que eu quero orar com você. Aleluia. Deus, se há pessoas aqui nessa noite que têm esse desejo, mas por algum motivo se sentem inibidas, envergonhadas ou paralisadas, eu peço que o Senhor traga liberdade nessa noite, para cada um tomar a decisão que quer, em nome de Jesus. Tem alguém? Faz assim com sua mão, se você quer fazer a melhor escolha da sua vida. Aleluia, estou vendo uma mão levantada ali. Isso. Eu queria que alguém acompanhasse ela. Vem com ela, irmã Maria. Tem alguém que quer fazer isso além? É a mãe da Marcela? É a mãe da Marcela. Glória a Deus. Cadê você, Marcela? Coisa boa. Deus abençoe, minha amada. Fica aqui do ladinho dela, irmã Maria. Tem mais alguém que quer fazer isso? Oh, glória. Pastor, eu quero entregar minha vida. Faz assim, ó. Tem mais alguém? A Nandinha. A Nandinha, você quer aceitar Jesus, Nandinha? Então fica aqui do ladinho da tia Carla. Tem mais alguém que quer fazer isso? Pode parecer uma coisa tão simples, né, irmão? Levantar a mão. Irmão, mas a Bíblia diz que se com teu coração você crer e com a sua boca você confessar, será salvo. Tem alguém que quer fazer isso? Além dessas que estão aqui? Faz assim. Se não há, vamos orar. Aí, Marcela, fica do lado da mamãe. Aleluia. Glória a Deus. Pode dar um glória a Deus aí, irmão? Vamos orar? Pastora Wanda, vem cá, minha sogra linda. Vem orar pela mãe da Marcela aqui, olha. Coisa boa. Eu vou fazer uma oração, você repete comigo. Você também, Nandinha. Depois a pastora Wanda vai orar por vocês. Repete assim: Senhor Jesus, nessa noite eu abro meu coração, porque sem Ti, Senhor, eu não sou nada. Eu preciso de Ti. E eu te peço, perdoa os meus pecados e me ajuda a reconstruir essa casa no poder do Teu nome. Eu me entrego a Ti nessa noite e declaro que Tu és o meu Senhor e o meu Salvador, em nome de Jesus, amém. Pastor Evandro vai orar. Aleluia, graça e paz, amados. Os céus estão em festa. Uma criança linda e uma mãe que se rende a esse clamor, que sem Jesus nós não somos nada. A gente luta, mas a gente não vence. Mas com Ele nós somos mais que vencedores. Amém? Vamos impor as mãos para que essas se firmem na rocha. A Nandinha pequenininha e ela, que já tem uma vida, mas que precisa agora entender que nasceu de novo. É uma nova vida que nós estamos entregando a Jesus. Amém? Pai bendito, nós estamos aqui, Senhor, agradecidos, Pai, por essas vidas que foram chegadas até a Teu clamor, a Teu pedido. Quantos estão aí querendo, mas às vezes o diabo está segurando. Oh Deus, não permita, Pai, que essas pessoas continuem presas, amarradas a esse poderio infame.
mas que elas possam ser libertas, elas possam entender que com Jesus nós somos mais do que vencedores. Nós temos tribulação, sim, mas nós seremos aqueles que estaremos caminhando com o Senhor, porque Ele nos carrega nos seus braços de amor. Que nós possamos entender que sem Ele não somos nada. Ó Deus bendito e santo, recebe essas duas vidas, transforma, sustenta, segura, dá entendimentos para que elas possam crescer nesse processo de conhecimento e sabedoria da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos aplaudir Jesus mais uma vez. Glória a Deus. Deus abençoe. Aleluia. Irmãos, lembra que a gente fez um combinado que aqueles que estão conosco pela primeira vez, obrigado, nos visitando, nós tínhamos uma mesa para vocês. Então eu queria convidar você que foi apresentado agora há pouco. A equipe está aqui, ó, o bolo de jabuticaba, você vai perder não. Vem cá, você que nos visitou, Deus abençoe você. A equipe está aqui esperando. Glória a Deus. Que coisa boa. Deus abençoe vocês. Foi um prazer recebê-los. Deus abençoe. Que coisa linda. Deus abençoe, queridos. Oh, glória. Que bênção. A igreja aqui gosta de aplaudir mesmo. Vamos aplaudir eles também? Glória a Deus. Daqui a pouco eu chego lá, viu? Levante suas mãos. Obrigado, Jesus, por essa noite. Obrigado, Jesus, por esse tempo tão precioso. E a nossa oração, Pai, receba tudo o que aqui nós podemos, na nossa pequenez e limitação, oferecer a Ti. Que seja como um culto agradável, um momento que a igreja pode expressar sua adoração, sua gratidão e seu reconhecimento por tudo que o Senhor é. E agora eu te peço que cada um dos meus irmãos possa voltar para sua casa seguro, guardado, uma semana muito próspera, muito abençoada. Livra-nos do mal, Senhor, em nome de Jesus, e dá-nos uma semana debaixo da Tua bênção, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós, povo de Deus, hoje e sempre. Amém, amém. Deus abençoe sua vida. Vá em paz, em nome de Jesus. Você que esteve conosco, nos acompanhando, Deus te abençoe. Excelente semana para você, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Gabriel